a oração, rogar o auxílio do Espírito Santo para compreendermos a Sua palavra. Quando nós estudamos e lemos as Escrituras, nós não estudamos e lemos sozinhos, nós lemos com a companhia do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Então vamos orar, pedindo iluminação do alto. Pai querido, nós te bendizemos. Nessa manhã, Senhor, nós somos gratos pela lembrança de que seu povo é acolhido pelo Senhor. O Senhor é o grande anfitrião que nos recebe na sua casa, no seu reino, na sua família. E como é bom estar aqui, Senhor, com parte da sua família que está espalhada ao redor da terra. Somos gratos que neste momento que nós nos reunimos, Senhor, tem tantos outros cristãos, outros filhos teus, Senhor, se reunindo ao redor do mundo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame graça sobre nós, que nestes encontros, Senhor, que o Senhor seja exaltado, que teu Espírito nos conduza a toda a verdade, para a glória do seu nome. Nós oramos pelo professor da manhã, que o Senhor o ilumine, Senhor, a fim de que ele ensine a sua palavra com coragem e ousadia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar o professor da manhã, aqui na frente, o presbítero Paulo Henrique, que vai nos conduzir na continuação do estudo. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Maravilha, que bom, vamos lá. Vamos dar continuidade a esse estudo do livro de Atos. E realmente, quando eu estava preparando essa aula, a gente vê que o livro de Atos é extraordinário, né? E a gente tem bastante para aprender nesse livro. Então, nas aulas passadas a gente teve o capítulo 1º do livro de Atos, e hoje nós vamos ter o capítulo 2 do livro de Atos. Esse capítulo 2 vai ser dividido em duas partes também, parte 1, parte 2. Eu vou fazer a parte 1, e na próxima aula o diácono Paulo vai fazer a parte 2, tá, desse estudo. Pentecostes, esse é o tema dessa aula. E alguém sabe me dizer o que significa Pentecostes? Não o que é o Pentecostes, mas o significado da palavra Pentecostes. Alguém tem ideia do que é Pentecostes? O que significa essa palavra misteriosa? Algum chute? Pastor não vale. Eu sei, o pastor está louco para falar, mas eu sei que não. Não. Alguém? Mateus? Nada? Nada? Vamos lá. Festa, tá legal. É uma definição também, mas eu queria saber o que é a palavra Pentecoste. O que significa Pentecoste? Né? Tá lá, ó, Pentecoste é uma palavra grega e significa quinquagésimo ou quinquagésimo. Tá? Significa 50 dias. Né? Os gregos chamaram Pentecostes para dizer que era 50 dias, era o 50º dia. No judaísmo era a festa realizada 50 dias após a Páscoa. Também é conhecido como Festa das Semanas, porque eram celebrados depois de 7 semanas. 7 vezes 7 dá 49, então no 50º dia se celebrava a Páscoa. Festa das Semanas, ou uma semana de semanas. Festa da colheita ou primícias. Então era uma grande festa judaica. E ela marcava também a entrega da lei, a entrega da Torá no Monte Sinai. Então foi celebrada a Páscoa, lá, que a gente já sabe, lá no Egito. E 50 dias depois, lá no Monte Sinai, foi entregue a lei para os judeus.
Mas no cristianismo marca o dia do derramamento do Espírito Santo. É isso que a gente vai estudar hoje, sobre o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Isso é muito importante, a gente precisa entender que é uma promessa histórica. Né? Em Números 11, 29, eu vou falar só, não precisa ler, porque senão a gente vai tomar bastante tempo, mas é a história de que Moisés estava sobrecarregado, né? E o povo murmurando, pedindo água, pedindo comida, e ele espiritualmente estava esgotado, e ele chega diante de Deus e fala, olha, não aguento mais esse povo, não tenho estrutura. Deus fala, prepara aí, separa 70 líderes, e eu vou pegar da porção do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver muito isso, que o Espírito Santo, ele era derramado sobre algumas pessoas, com o intuito que elas executassem alguma coisa, sobre um profeta, sobre um sacerdote, sobre um rei, na construção do tabernáculo, o Espírito Santo foi derramado sobre, como que é? Isso, os artesãos, né? Então, com um propósito, sempre com um propósito esse derramar do Espírito, né? Mas era sobre algumas pessoas. E aí, o Josué, que era um discípulo direto ali de Moisés, ele vê 2 desses 70 profetizando, e só Moisés profetizava. E ele toma as dores de Moisés, né? E vai lá falar para Moisés, não, Moisés, esses 2 aí estão profetizando. Tal, né? E Moisés fala, você está com ciúmes? Quisera Deus que todos profetizassem, que o Espírito Santo estivesse sobre todo o povo. Então já era um anseio, um desejo de que todos fossem cheios do Espírito Santo. Em Joel 2:28 é onde a gente vê a promessa maior sobre o derramamento do Espírito, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu não vou entrar em detalhes, por isso é da próxima aula, né? Vai falar sobre Joel 2:28. Mas já era uma promessa de Deus que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A gente vê a promessa de Jesus ali, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus está falando isso, né? E ele fala para o povo, né? Esperem ali em Jerusalém, não vão embora, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, era a promessa de Jesus falando. Atos 1:8, né, a sequência já. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esse é um versículo muito relevante, quando fala do Espírito Santo. Porque o sentido desse derramar do Espírito Santo era receber o poder, né? O pastor, na outra aula, falou da palavra em grego de poder, é dunamis, que tem uma origem de onde vem a palavra dinamite. Significa que é um grande poder, né? Então, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Qual que era o objetivo de receber poder? Para se destacar? Qual que era o objetivo? Isso. Para ser testemunha. Perfeito. Né? Exatamente. Isso. Maravilha. E aonde? Aonde? Aonde que nós vamos ser testemunha? Todo mundo. Isso. Curitiba está dentro desse espectro aqui? Maravilha, né? Graças a Deus. Graças a Deus porque nós fomos alcançados, né? Pelo testemunho, né? Isso precisa ficar muito claro para a gente. Pentecostes foi
um evento histórico único. Tá? Não vai ter outro Pentecostes. Tá? Não vai ter outro. Se você vê uma igreja lá, Semana do Pentecostes, não tem nada a ver. Tá? Pentecostes foi um evento único. Assim como a criação foi única. Assim como a crucificação e a ressurreição foram únicas, o Pentecostes foi único também. Então isso é muito importante a gente entender. Isso foi um momento, como vários momentos. O Êxodo foi um momento. Então Pentecostes também é um momento na história da redenção. Vamos ler junto Atos 2, 1 a 13. Eu não tenho aqui para transmitir, então se você pegar aí o teu celular, a Bíblia, vamos ler junto. É importante. Atos 2, tá? Atos 2. Vamos lá? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como é isso possível? Estes homens são galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Amém? Até aqui. Então, quando Lucas vai fazer o registro desse evento histórico, né, ele destaca esses elementos que são chamam muito atenção. Isso demonstra que não foi um acontecimento qualquer. Não era só um barulho de oração, do povo orando, gritando. Não era isso. Aconteceu um fenômeno, né? E aí Lucas vai destacar isso, que foi um evento dramático, universal e polarizador. Tá? A gente vai entender isso. Dramático por quê? Porque ele lembra, através dessas figuras, dessas metáforas, né, do som de um vento, como um vento impetuoso, um vento muito forte. Quem já ouviu uma rajada de vento muito forte, né, batendo na janela, né, é um barulho assustador. De repente acontece aquele barulho e assusta, né? E quando ele fala de um vento, ele tenta trazer essa ideia do ruach, que é a palavra hebraica para espírito, sopro ou vento, né? Em Ezequiel 37:9 está falando lá do Vale dos Ossos Secos, né? Quando Deus está falando com Ezequiel, com o profeta Ezequiel, né? Eles podem voltar à vida, né? Esses ossos secos, né? E aí ele fala que Ezequiel fala: o Senhor sabe, né? E aí Deus fala que ele vai soprar o espírito dele sobre aqueles ossos secos e eles voltarão à vida, né? Lembra também do fôlego de vida, quando Deus sopra o fôlego de vida em Adão, né? Então todo esse sentido do vento, né, tem esse sentido de vida, de trazer vida,
né? E o fogo, né, nos lembra da sarça ardente, né, que não se consumia. São todos fenômenos que foram manifestações de Deus, como teofanias, né, onde os elementos chamam a atenção para aquele momento e demonstram que aquele momento foi marcante, foi especial, né? A sarça ardente, ou lá no Monte Sinai, quando Moisés foi falar com Deus e o monte estava fumegando lá e saía raios e trovões, o povo morrendo de medo, né? E isso fez com que aquele povo saísse correndo, né, para ver o que estava acontecendo. Eles estavam, a Bíblia diz no capítulo 1, que eram 120 pessoas, né, discípulos, os apóstolos estavam ali orando em obediência ao que Jesus pediu para eles permanecerem em Jerusalém. Possivelmente estavam no cenáculo ou no mesmo lugar onde tinha acontecido a ceia, mas não está comprovado isso. Mas o que acontece é que aquele lugar chamou a atenção daquela cidade. E as pessoas correram para lá para ver o que estava acontecendo. Aquele barulho diferente, não era um barulho comum, né? E as pessoas correram para lá para ver o que estava acontecendo. E aí ele é universal por quê? Porque quando eles chegam lá, eles veem vários homens, mulheres, falando cada um idioma diferente. E as pessoas que eram daquele país, daquele idioma, compreendiam o que eles estavam falando. Então foi algo extraordinário, porque ali haviam judeus, haviam prosélitos, ou seja, judeus que não eram de Israel, que não tinham nascido em Israel, que tinham nascido fora de Israel, mas tinham se convertido ao judaísmo. Tinham muitos estrangeiros, pessoas que iam lá para fazer comércio, porque era um evento muito grande, o evento de Pentecostes, era uma festa que atraía muita gente, Jerusalém atraía muita gente. Então ali tem, olha quantas, eu contei pelo menos 15 nações ali diferentes, né? Então era uma cidade muito cosmopolita. E isso o que está dizendo? Está dizendo que rompeu, né, a redenção de Deus, rompeu aquele laço primeiro com os judeus, e ela se expande para alcançar outras nações, né? Porque antes era tudo restrito aos judeus, aqueles que eram nascidos, né, ou que eram prosélitos do judaísmo, mas os estrangeiros não. E esses estrangeiros começam a ouvir as grandezas de Deus e ficam maravilhados por esse fenômeno, né, deles falando em línguas estrangeiras. Polarizador, né? Então, outros, contudo, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. E sempre vai haver, sempre vai acontecer, né? Quando você fala de Deus publicamente, exposto publicamente, vão ter pessoas que vão prestar atenção, pessoas que vão ficar incrédulas e pessoas que vão zombar. Se você, nas redes sociais, você às vezes vê um pregador, desses pregadores de rua, né, lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tem vários pregadores de rua, né? E volta e meia você vê alguém atacando eles, ou ridicularizando, ou dançando na frente deles, ou fazendo insinuações, sabe? E tem também pessoas, né, que ficam praticamente endemoniadas diante da proclamação da palavra, né? Então ele é polarizador, como Jesus falou, né, que dividiria, né, né, a própria casa se dividiria, porque uns creriam e outros não, né? Então ele é polarizador. E aqui um resumo de tudo isso, né? Que um evento histórico único ocorreu uma única vez na história da redenção, tá? Cumpriu a promessa de Cristo em Atos 1, 5 e 8, como a gente viu. Cumpriu a profecia de Joel, que seria derramado sobre toda a carne. A gente vai compreender mais isso no livro de Atos e depois nas epístolas a gente vê isso acontecendo, né? Inaugurou publicamente a era da nova aliança, né? Isso é importante, né?
Já não era mais o judaísmo, já não era mais a antiga aliança. Estava inaugurando uma nova fase, né? Da graça de Deus alcançando as nações. Não que não alcançasse antes, mas era de um meio diferente, né? Marcou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, né? Como que ele marcou? Capacitando a igreja. Isso que a gente precisa entender, né? Esse derramar do Espírito Santo não é para encher a pessoa de emoção e de alegria e ela manifestar dons extraordinários. Não. Era para a igreja ficasse capacitada, revestida de poder para ir. Né? A gente vê em Mateus 28, portanto, ide e pregai o Evangelho. Né? Fazei discípulos de todas as nações. Como que se cumpriria o ide? Né? Precisava ser revestido desse poder. E a igreja foi revestida desse poder. Né? Seus efeitos permanecem em toda a igreja até hoje. Então, essa capacitação já está na igreja. A gente não precisa fazer um culto de Pentecostes para daí vir o Espírito Santo, nos capacitar para a gente ir. Nós já estamos capacitados porque já foi derramado o Espírito na igreja. Está claro isso, gente? Estão conseguindo acompanhar? Fato interessante, né, Paulo, que antes o Espírito Santo, Deus agia de forma individual, né? E depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, ela começou a agir também de forma coletiva, né? De maneira coletiva, para todos ali, né? Não era de maneira individual. No Antigo Testamento você vê que Isso, exatamente. Eram reis, eram sacerdotes, eram alguns homens, né, que recebiam esse revestimento, né, do poder de Deus para executar alguma coisa. Tá? não viu um ar também individual, né? Isso. Hoje, por exemplo, se o Espírito Santo de Deus agir de um irmão lá fora, quer dizer, esse irmão lá fora, ele não está lá fora, ele pertence à tua igreja, né? Exato. Ele está recebendo daquilo que foi derramado, né? Agora, isso seria o resumo, tá? O que aconteceu nesse Atos 2, no capítulo 2, na primeira parte. Tá? Então, foi esse momento, esse evento histórico da redenção, onde o Espírito Santo foi derramado, né, nos discípulos, nos apóstolos, e eles falaram em outras línguas. Mas aí, né, até pedi para o pastor a licença para a gente entrar um pouco na nossa questão, porque muitos de nós viemos de igrejas pentecostais, tá? E a gente precisa entender alguma distinção nessas tradições cristãs que interpretam de maneira diferente, né? E com todo respeito eu falo isso, porque eu amo os meus irmãos pentecostais. Eu fiquei 15 anos na igreja pentecostal, eu vim de uma igreja neopentecostal também, né? E tenho todo o respeito por eles. Eu fiz seminário teológico, né? Fiz um seminário teológico. E por que chama igreja pentecostal? Porque remete a Pentecostes, né? Mas o entendimento geral da teologia pentecostal é que esse livro de Atos, esse capítulo, esse derramar do Espírito Santo, ele acontece individualmente na vida do crente. Eles têm um entendimento mais pessoal, que a pessoa crê em Jesus e depois de um tempo ela é batizada no Espírito Santo, né? Então na igreja vai ter pessoas que são batizadas no Espírito Santo e outras não. Assim os pentecostais entendem. Mas vejam que eu já falei que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja, né? Não é alguns são batizados, outros não. Vamos ler.
vamos tentar entender sobre o batismo no Espírito Santo. Desculpa a foto, é um pouco radical, tá? A foto é um pouco radical, né? Vamos ler 1 Coríntios 12, 13. Quem pode ler para a gente, por favor? 1 Coríntios 12, 13. Pois também todos nós, batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. Então todos já fomos batizados nesse Espírito Santo. Tá? Mas a igreja pentecostal entende que existe um segundo momento, né? Um momento em que a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo e começa a falar em línguas estranhas, não em línguas de idiomas, né? Então, aqui acontece uma diferença. Eu não quero, com todo respeito, eu falei em línguas, essa língua que se fala no meio pentecostal, né? E com todo respeito à experiência pessoal de cada um. Eu não posso falar nada sobre a experiência pessoal de cada um. O que eu posso falar são das Escrituras, né? E quanto mais eu estou estudando, mais eu estou entendendo que eram idiomas, né? Que eram idiomas que eram falados, né? E não língua estática, né? Isso acaba acontecendo um grande debate na internet sobre isso, né? Sobre o que é e o que não é, né? Mas eu não quero me aprofundar, eu só queria que vocês entendessem que existe esse entendimento, né? De que os pentecostais acreditam que o Pentecostes é um modelo de como acontece o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Então, como que eu sei que um é batizado? Ele fala em línguas, o outro não é. Pode falar, irmã Leni. Torre de Babel, perfeito. Perfeito. O que o Senhor fez ali era uma única língua. Isso. E houve Deus para, né, dentro Isso. da loucura daquele povo. Exato. Deus então faz essa divisão de línguas. Isso, perfeito. Então, eu estou entendendo o que o Matheus está falando, ou o Uhum. Paulo está falando, mas eu estou entendendo o que a Rosa está falando, certo? Então, vou me lá, foi onde houve esse. Isso. Claro. Né? Ele é um Deus que revela progressivamente. Perfeito. Tiago também nós vamos ver isso. Isso. A progressão da nova aliança. Perfeito. Mas que você falando isso, eu lembro. Esse paralelo com Torre de Babel faz sentido, porque Criar isso. Onde eu já ouvi falar disso? Na Bíblia. Sim. Vocês remetem Exatamente. a Babel, a esse evento. Maravilha. Bem lembrado, é um bom paralelo, né, sobre línguas, né, sobre idiomas, tá? Então nós vimos que há uma diferenciação, né? Para o pentecostal, a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção depois de crer. Alguns são e outros não são, né? E eu vi muita gente sofrendo com isso, muita gente. Eu mesmo sofri por vários anos por não fazer parte do grupo dos que falam em línguas, né? Então, eu creio que Deus não faria isso, né? Não é a vontade de Deus. Deus é muito amoroso, não vai. Ele já derramou o Espírito Santo, está claro ali, não precisa. 1 Coríntios, nós fomos batizados num só Espírito. Todos os que creram foram batizados no Espírito Santo. Você creu, se perguntarem para você é batizado no Espírito Santo? Sou batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13 diz que todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Ok? O dom de línguas em Atos. Aqui eu quero entrar um pouquinho no sentido disso. As línguas não serviam apenas como evidência para quem as recebeu. Não é tipo, agora eu sei falar em línguas. Não.
mas principalmente para os apóstolos e cristãos judeus, que Deus estava aceitando aqueles grupos como membros plenos da igreja de Cristo. Veja que os judeus, eles não entendiam, né? Era o começo ainda, não tinha cristianismo, era judaísmo. E para os judeus, o cristianismo, os seguidores de Jesus, era uma seita do judaísmo, era uma seita que estava acontecendo lá. E os próprios apóstolos e discípulos eram judeus. Como é que nós vamos saber, né, que essa graça de Jesus se estende a outras nações? Qual é a evidência de que eles vão receber a graça de Deus, né? Então, os judeus passam a ouvir outros judeus simples, né? Os judeus, gente simples falando outros idiomas, né? Isso chama demais a atenção. E aí a gente vai ver em Atos 2, é uma evidência para os judeus. Lá em Atos 8, eu já estou adiantando para vocês entenderem que vai aparecer o dom de línguas nesses capítulos, tá? Em Atos 8, era para os samaritanos foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas também. Mas era para quê? Para que os discípulos judeus, os apóstolos, compreendessem que os samaritanos também estavam incluídos nessa bênção. O que aconteceu com eles, com os apóstolos, aconteceu com os samaritanos também. Está entendendo o sentido da manifestação? Isso. Isso, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Então vai tendo essa progressão, é muito lindo isso, você vai vendo essa progressão. Atos 8, Samaritano. Atos 10 para os gentios também começaram a falar em idiomas diferentes, né? Por quê? Porque tudo isso está fortalecendo a ideia, porque senão nós seríamos uma seita judaica. Se não tivesse acontecido essas evidências, se os apóstolos não tivessem compreendido que a graça também era para os gentios, depois você vai ver lá Pedro com aquela experiência que ele tem dos animais, que ele tem aquela visão dos animais impuros que desce, e Deus fala, mata e come, né? Depois vai lá na casa de Cornélio, né? E lá ele é batizado no Espírito Santo e fala línguas, comprovando que, né, que para os gentios também a graça de Deus tinha vindo, tá? Então é maravilhoso, é uma progressão, como a irmã Lini falou. E Atos 19 para os discípulos de João Batista. Perguntaram para os discípulos de João Batista, vocês já receberam o Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é Espírito Santo, né? Eles estavam entre o judaísmo e o cristianismo ainda, os discípulos de João. Eles estavam meio, né? Então, para eles também aconteceu isso. Então, você vai ver essas passagens em que acontece o falar em línguas com esse propósito. Em Atos, as línguas aparecem apenas 3 vezes em momentos decisivos da expansão da igreja. Em 1 Coríntios 12, 13 e 14, são 3 capítulos, Paulo dedica um capítulo inteiro, não para incentivar o uso de línguas, mas para limitar e regular seu uso. Tá? Então a gente está vendo em Atos, e depois vai acontecer nas epístolas. Mas muito, em todas as epístolas? Não. Vai aparecer em Corinto. Corinto lembre que isso é um dom de Deus, com uma utilidade. Era para que um estrangeiro entrasse e compreendesse o Evangelho. Entendeu? Era um dom de Deus. E esse dom foi derramado sobre os cristãos, sobre alguns cristãos. Lá em Corinto, era uma igreja multinacional, era uma igreja que, Corinto era uma cidade super, onde tinha muitos estrangeiros, e Deus deu esse dom lá para a igreja de Corinto, para que se entrasse algum estrangeiro ali, ia entender o Evangelho. Mas o que estava acontecendo em Corinto? Eu falo em línguas, e o cara começava a falar em línguas, e o outro começava a falar em línguas, e o outro começava a falar em línguas, não tinha ninguém para interpretar aquilo, e não tinha nenhum estrangeiro lá. E aí ele começava a se sentir orgulhosos de falar em línguas estrangeiras, tá?
E Paulo dedica um capítulo inteiro. Se não tem intérprete, fica quieto, não fale em línguas. Né? Então é um dom de Deus. Né? O que a história da igreja diz é que esse dom ficou no período apostólico. Você vai ver no século IV, século V, lá Agostinho, de Hipona e outros pais da igreja, eles vão se referir ao dom de línguas como um dom da época apostólica. A Idade Média nem se fala nisso. Depois começam alguns movimentos de avivamento lá no século XVIII, né? E tem os shakers, né, que começam a tremer, shakers, porque shake é tremer, né, em inglês. Então os shakers começam a ter algumas experiências do Espírito Santo, mas a língua e esse batismo do Espírito Santo, toda essa teologia vem no século XX, tá? No final do século XIX, começo do século XX, principalmente lá na Rua Azusa, que aconteceu o grande avivamento, né? Então começa esse movimento do batismo do Espírito Santo como segunda bênção, tá? Então vamos ver aqui, ó. Atos, 3 vezes em momentos decisivos da expansão da igreja. Corinto, na igreja de Coríntios, Paulo coloca regras nesse dom, porque as pessoas estavam usando ele só para se exaltar, tá? Veja a importância de dons de língua nas igrejas. Em Atos, 3 ocorrências. 1 Coríntios, tratamento detalhado. Romanos, não menciona. Gálatas, não menciona. Efésios, não menciona. Filipenses, não menciona. Colossenses, não menciona. 1 Timóteo, não menciona. 2 Timóteo, não menciona. Tito, não menciona. 1 Pedro, não menciona. Será que se o falar em línguas era tão importante, o batismo do Espírito Santo como segunda bênção era tão importante, por que não se falou em nada, nenhuma das outras epístolas? Né? Então, não é para confrontar, não é para, de maneira nenhuma. A gente precisa buscar e entender o que estava acontecendo. Qual era o sentido de Pentecostes, qual era o início da igreja, a função, tudo isso a gente precisa buscar nas Escrituras, né? E não pegar um texto bíblico e transformar ele numa teologia para usar para todo mundo, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Eu quis dar essa ênfase para que a gente compreendesse mais sobre isso, para que a gente compreendesse que nós já somos batizados no Espírito Santo, nós já somos capacitados, nós podemos ser mais cheios do Espírito Santo, isso sim. Como? Buscando mais na palavra, buscando mais em oração, buscando mais em jejum, buscando você se enchendo mais da presença de Deus, né? Mas você não precisa buscar o batismo no Espírito Santo, porque você já é batizado no Espírito Santo. Você já tem a capacidade, qualquer um de nós tem a capacidade de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós temos a capacidade de ir de fazer discípulos. Nós já temos essa capacidade, esse dom, esse poder, esse dunamis já está em nós, né? E nós não precisamos falar em outras línguas, né? Paulo fala, né, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que 10.000 que ninguém entende, né? Então esse é o sentido. Efésios, capítulo 5, ele vai falar que nós devemos nos encher com o Espírito Santo. Isso, continuamente. E aí, qual é a ação? No versículo 18 ele vai falando, enchei-vos é uma ordem, não é, vocês devem, não, é enchei-vos. E qual é a ação disso? Vocês vão falar entre vocês com salmos e hinos espirituais. E aí muitas pessoas interpretam isso como línguas também, né? Entendeu? Mas não é. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Isso. A comunhão. Isso, Entende? Essa é a ação. claro. O Espírito nos leva a reconhecer alguém, Exato, a obra de alguém, exato, que é a de Cristo. exato. Ele não veio também para ser destaque.
Isso, perfeito. Ele não veio para ser destaque, mas Exato. para destacar. Exatamente, é apontando para Cristo, sempre para Cristo, né? Sempre apontando para Jesus. O Espírito Santo é aquele que glorifica Jesus, né? Pode perguntar, irmão, por favor. Pode perguntar. Não entrando nessa questão de cessacionismo, Sim, sim, tranquilo. é só uma dúvida em relação ao dom de línguas. Aham. Por exemplo, é possível hoje, eu sei que hoje em dia a tecnologia facilitou muito, né, a Claro. comunicação. Mas, por exemplo, se do que a irmã ali falou, que apontava para Cristo, Uhum. é possível hoje, então, se eu for pregar o evangelho para alguém e eu não falo o idioma daquela pessoa, Uhum. é possível que naquele momento o senhor capacite Pode acontecer. para poder pregar o evangelho, nesse caso específico. É, pode. Eu não sou sensacionista, né? Então eu creio que sim. Não pode até ter tido já evidências, mas eu não conheço, tá? Mas pode acontecer, sim, porque é um dom de Deus, né? Então Deus pode dar esse dom sem problema nenhum. Não é a gente que Né? administra essa parte, né? Oi? Não é a gente que administra essa Isso, parte, né? é. Deus não é nosso. Se Deus achar relevante, Deus vai usar, com certeza, né? O que a gente tem que ver é que os evangelhos também trazem muito disso. O Senhor Jesus estava preparando seus discípulos para também receberem o Espírito Santo durante um período de 3 anos. Quando ele manda os 70, de 2 em 2, a comissão, qual é a orientação dele? Né? Não vá dessa, não leve bolso, não leve sacola. E quando vocês forem falar, não se preocupem com o que vocês vão falar. Quem vai falar com vocês? O Espírito Santo. E tanto que ele deu capacidade para esses 70, né? Para eles curarem, expulsarem demônios. Isso, Homens sem estudo, isso, exatamente. homens simples. Esse é o exemplo do revestimento, desse poder, dessa... Isso, pode falar, pastor. Quando a gente fala sobre sensacionismo, né, uma coisa que a gente tem que entender é que quem é soberano sobre os dons é o Espírito Santo. Então, no caso como esse, né, se a prova é o Espírito Santo, você encontrar um estrangeiro, o Espírito Santo que atuava naquela pessoa, o Espírito Santo ele pode te conceder esse dom naquele momento, né? Só que o que acontece hoje, né, nos meios pentecostais e neopentecostais? As pessoas querem dom de línguas para si mesmo. Sendo que os dons nunca foram para si mesmos, né? Então, Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 que o regulador dos dons é o amor. O dom não é para si, né? Hoje as pessoas querem o dom para si, né? Para se considerar especiais. Não, eu quero o dom de línguas, porque, né, estando no quarto, a manifestação de Deus. Não, mas o dom não é para si mesmo. O dom é para a missão, é para a igreja. Ou até mesmo para as curas também, né? Dar glória para Jesus Cristo. Até tem, né? No meio neopentecostal. Sim, sim. Dar glória para Cristo. Então, os dons são genuínos, mas o mau uso pode acontecer. Pode acontecer o mau uso dos dons. Inclusive, pessoas que estão em pecado podem ter o dom e usar o dom. Se Deus tiver esse propósito, pode acontecer também, né? Os dons de Deus são irrevogáveis, né? Deus dá o dom para a pessoa. Mas, por isso que Paulo vai tanto falar, né, nas cartas de Coríntios sobre os dons. Né? A gente vai ter várias passagens falando sobre dons, para que haja, primeiro, se volte para isso que o pastor falou, o amor. Né? Se eu falar ainda, não está dizendo que fala a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não está dizendo que existe língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu desse meu corpo para queimar, todo aquele texto, né? Se não tiver amor, eu nada serei. Então o amor é o mais importante, né? Vamos lá. Mais alguma pergunta?
bendita todas as nações. Isso. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Ficou tranquilo ter a aula? Entenderam? Se tiverem mais alguma dúvida, pergunte para o pastor. Não, pode perguntar. A gente faz o possível para responder. Só, por favor, tenham todo respeito com os irmãos pentecostais. Tenham todo respeito, todo amor por eles. Né? Não é que nós sabemos e eles não sabem. Não. Né? Eles têm uma interpretação diferente da nossa. Assim como arminianismo e calvinismo. A gente tem que respeitar. Tá? São linhas teológicas diferentes. Tá? Respeitem e amem os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Tem um cafezinho agora, rápido. Breakfast.